Vamos lá fechar aqui, tá? Muito bem-vindos. Mais uma classe na nossa série Tempos do Fim. Hoje, nossa segunda mensagem, tendo como base o livro de Oséias. E o estudo de Oséias, junto com outros profetas do Antigo Testamento, com o propósito de nos dar luz para entender o livro de Apocalipse. E o entendimento do livro de Apocalipse, obviamente, para nos dar luz sobre como nós devemos viver nesses dias que fazem parte dos tempos do fim. Tempos diferentes, tempos complicados, tempos nunca vividos antes dessa forma, e tempos de grande expectativa pelo retorno do nosso Senhor. Vamos iniciar lendo um versículo do livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 17. Oséias 4, 17. Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Esse é o versículo que nós queremos tomar como base do compartilhar hoje. Esperamos chegar nele. Vamos orar antes de prosseguir. Amado Senhor, te damos graças mais uma vez que o Senhor nos permite reunir e por 71 domingos seguidos, 71 semanas, o Senhor nos dá o privilégio de estudar juntos a palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração hoje, que o Senhor conquiste algo mais no nosso coração hoje e que possamos sim responder ao falar do Senhor, possamos responder em amor. Nós oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós já sabemos que o livro do profeta Oséias está majoritariamente ocupado com as coisas que estão ocorrendo no Reino do Norte. Voltaremos hoje a falar um pouquinho mais sobre a divisão que ocorreu entre as 12 tribos de Israel. E esperamos compartilhar com os irmãos um pouco da história de como que essa divisão veio a ocorrer, onde que está relatado isso na Bíblia. E esse profeta Oséias, então, ele foi chamado por Deus para trazer a palavra de Deus, aquelas 10 tribos que ficaram na parte norte da divisão do território de Israel, logo após a morte do rei Salomão, no reinado do filho do rei Salomão, chamado Reboão. Chegaremos a isso. Já tínhamos mencionado que a estrutura desse livro é bastante difícil de captar. Alguns outros livros da Bíblia nós tínhamos uma maneira mais fácil de entender como que o assunto é distribuído, mas no caso do Oséias, imagino que os irmãos estão lendo,
vão perceber que não é muito fácil encontrar uma estrutura, porque é como que se o mesmo assunto ele vai se repetindo, se ampliando, se aprofundando, e quase que nós não vemos o resultado final. Mas hoje eu vou mostrar para os irmãos como, de fato, é possível ver que cada vez que o assunto se repete, ou em várias ocasiões dentro do corpo do livro, apresenta uma conclusão, assim como na última parte do livro também apresenta uma conclusão, e a conclusão é a mesma dos demais livros proféticos. Ao final, a restauração do povo de Deus. Ao final, a vitória do bem, assim como ao final está esse destino também mencionado no livro de Apocalipse. Ao final, a vitória de Cristo e dos cristãos. A nossa vitória, a minha vitória, a sua vitória, está assegurada na palavra de Deus. Então, em termos gerais, nós vamos encontrar nesse livro vários ciclos de severas advertências de Deus contra os erros do povo de Israel. Mas dentre os profetas que nós temos estudado até o momento, esse é o que nós teremos a menção mais explícita desses erros. O primeiro erro foi afastar-se de Jeová, o Deus da aliança. A consequência desse afastar-se é a corrupção do ponto de vista moral, depois do ponto de vista civil, ou ao mesmo tempo. E em conexão com esse afastamento, obviamente, nós vemos a punição de Deus, o castigo de Deus. E esse castigo vai aumentando em tal medida que, num determinado ponto do livro, Deus vai dizer que ele tem de exterminar aquele segmento da nação. Eles se afastaram tanto, estavam tão errados, que Deus termina com aquele reino. E permanece somente o Reino do Sul por um período de 146 anos a mais, e depois também o Reino do Sul é terminado. Esse reino do norte durou concomitantemente com o Reino do Sul 253 anos. Depois disso, esse Reino do Norte desaparece, para o que nós chamamos de dispersão, permanece o Reino do Sul, que também depois de 146 anos irá para o que nós chamamos o cativeiro da Babilônia. A diferença entre a dispersão e o cativeiro é que do cativeiro, 70 anos depois, eles retornaram, como nós veremos em classes futuras. E da dispersão, nunca houve na história um registro do seu retorno até tempos recentes. Mas assim mesmo, nos tempos recentes, nós não sabemos quem veio de onde, só sabemos que vieram várias pessoas do povo de Israel, de volta para o território de Israel. Então, a apostasia, ou seja, a religião errada, a adoração aos ídolos, como consequência, a moral em declínio, vida civil em declínio, como consequência, julgamento de Deus, muito severo, mas, finalmente, na sequência, as promessas de Deus da restauração. Não somente dias melhores, mas também aquele povo que foi punido por Deus, aprendeu a sua lição, é restaurado. Não somente, de novo, o reino do norte para o norte, mas o reino do norte, de novo, debaixo do reinado de um único rei descendente do rei Davi. A divisão entre eles foi curada. Não mais dois territórios na terra de Israel, a parte sul, o reino de Judá, e a parte norte, o reino de Israel, não mais. Agora, todos debaixo de um rei descendente do Davi. Nós sabemos que rei é esse. Todos debaixo do rei, do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quando nós estamos falando dessa maneira de analisar o livro de Oséias, nós estamos falando de um aspecto externo.
quando nós vamos ler com mais profundidade, repetidas vezes, vamos ver todos esses processos, a apostasia, o desvio do Deus verdadeiro, a adoração ao Deus falso, o declínio na moral e na vida civil, a consequente punição de Deus e restauração da nação de novo, e também restauração à unidade debaixo do reinado de um rei único. Todo esse processo, ele ocorre, ele é mencionado no livro de Oséias à luz do amor incansável de Deus. E essa é a luz diferente, vamos dizer assim, a luz nova que esse livro de Oséias traz para nós, que lançado sobre o livro de Apocalipse, vai nos dar uma outra perspectiva de tudo que nós estamos vendo ocorrer naquele livro. Deus é justiça? Sim, Deus é justo. Mas, acima de tudo, Deus é amor. E mesmo em meio aos seus retos julgamentos, mesmo em meio às suas severas punições, Deus é amor. Todas essas coisas são manifestações de Deus, de um amor que não pode deixar aquele que é amado seu ir pelo caminho errado, sem fazer nada. Deus tem que sacudir o seu povo, Deus tem que castigar o seu povo, Deus tem que tratar com o seu povo, porque é assim que é o amor. O amor não deixa o ser amado ir embora. O amor vai fazer de tudo para restaurar aquele que é objeto do amor, é assim o nosso Deus. E essa, então, é a luz especial que o livro de Oséias vai lançar sobre o livro de Apocalipse. Quando nós chegarmos nessa parte, primeiramente, no final do estudo do livro de Oséias, provavelmente na próxima classe, e certamente depois, quando formos passar pelo Apocalipse propriamente dito, nós veremos que é um livro repleto do amor de Deus. Mesmo em meio aos 7 selos, em meio às 7 trombetas, mesmo em meio às 7 taças da ira, amor de Deus sendo manifesto com a obra da sua criação, com o planeta que o Senhor criou, que deve ser herança do seu Filho amado e dos seguidores do seu Filho amado, que é muitas vezes em Apocalipse descrito como o Cordeiro. O amor de Deus estampado em todas as coisas, um amor que não nos deixa ir, um amor que não nos deixa perseverar no erro, um amor que não nos deixa perseverar no engano. Esse é o amor de Deus e essa característica principal que o livro de Oséias vai trazer de maneira especial para a nossa atenção. Eu quero mencionar alguns versículos que mostram isso, restauração e amor. Primeiro deles, capítulo 1, versículo 7. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. A salvação vem pelo Senhor. Isso é verdadeiro no que se refere a minha e a sua salvação individual. É verdadeiro no que se refere à salvação daquelas pessoas a quem nós amamos, pelas quais nós oramos. E também é verdadeiro com relação à salvação da nação de Israel, que hoje é tão confiante, tão dependente das armas e da diplomacia e da força das bombas e dos canhões humanos. Eles ainda não entenderam essa lição, que é o Senhor quem salva. Mas vemos amor, somente o amor de Deus o faz salvador. Também nós vimos nesse primeiro capítulo como Deus afastou de si o seu povo e como que ele vai trair de novo o povo para si. No capítulo 2, versículo 14 até o 20, vemos essa expressão de amor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Olha que bonita essa poesia, se referindo à nação de Israel. Vai atrair, 2,14,
levar para um lugar isolado e falar ao seu coração. E lhe darei ali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Atraiu, vai conversar, vai dar esperança. Será obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. A nação de Israel nasceu sendo retirada com o braço forte do Senhor lá do Egito. Naqueles dias ela tinha um relacionamento puro com o Senhor, foi salvo. E naquele dia diz o Senhor, ela me chamará meu marido e não me chamará meu Baal. Onde você vê o Deus de uma nação se descrevendo seu relacionamento com essa nação em termos tão doces. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. Baal, nós sabemos que era uma das principais divindades cananeias, aquela região onde o povo de Israel foi localizado, e os Baalins é o plural dessa palavra Baal. E naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Lembra que nós já mencionamos, quando a Bíblia fala essa expressão, naquele dia, se refere evidentemente aos tempos do fim. É o Senhor dizendo que vai dar descanso e segurança para o seu povo. E é tão necessário para um povo. Se você não tem segurança jurídica, se você não tem segurança territorial, se você não tem segurança de um futuro, que triste, que vazia, que complicada é a sua vida. Desposar-te-ei comigo para sempre. Olha essa expressão. Deus entrar num relacionamento de íntima união, que é a relação mais íntima que pode haver entre dois seres humanos aqui na Terra, Deus usa para explicar a relação com o seu povo. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Então, são mencionadas 3 vezes essa expressão. Deus opta, decide por tomar em união de casamento, a união mais íntima que pode haver entre 2 seres humanos. Deus usa para descrever a união que vai haver entre Deus e seu povo. Deus vai tomar o seu povo como esposa, em justiça, em juízo, benignidade, em misericórdia e em fidelidade. Vai se dar a conhecer a eles. E diz, naquele dia, eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra, e a terra obsequiosa ao trigo e ao vinho, ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Lembra que nós temos essa mesma expressão no livro de Apocalipse, capítulos 20 e 21. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Claro que lá no Apocalipse inclui mais pessoas do que simplesmente a nação de Israel, mas inclui também a nação de Israel, que será na totalidade Israel e Judá. Estamos mostrando, então, amor no livro de Oséias. Também no capítulo 5, a partir do versículo 15, perdão. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá, nem venhas a Gilgal e não subas a Bet-Aven, nem jureis dizendo... Ah, não, perdão, eu li aqui errado. Capítulo 5. Capítulo 5. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedos me buscarão. Capítulo 6 agora, versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor,
porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Que peça maravilhosa de poesia. Depois do castigo, depois da punição, depois da correção, estando eles em angústia, vão buscar o Senhor. Eles vão tomar essa decisão, vinde, voltemos para o Senhor. E vão entender, foi Ele quem causou esse despedaçar em nós. E é Ele que vai nos trazer a cura. É Ele que fez a ferida e Ele que vai ligar. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Palavras de amor. E no versículo 3 vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Nós sabemos que a chuva, nas Escrituras, fala de abundância de suprimento, abundância de colheita, certeza de que haverá um futuro. E claro que em termos também poéticos, no versículo 4, do capítulo 6, o Senhor pergunta, que te farei, Efraim? Efraim é uma outra maneira de dizer a palavra Israel, né? Que te farei, porque é uma das maiores tribos que havia em Israel. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Deus estava buscando uma resposta em amor do seu povo. Um amor que fosse constante, que fosse fiel, que fosse completo, mas eles se esqueciam do seu Senhor. Eles pecavam contra o seu Senhor, eles abandonavam o Deus verdadeiro, mas Deus jamais os abandona, ainda que permita que eles passem por um tratamento de juízo muito severo. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Graças a Deus Deus enviou os profetas. E ele vai dizer, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Deus revela para ele o que é importante do ponto de vista dele. Não tanto os sacrifícios, mas conhecimento de Deus. E nós veremos que essa questão do conhecimento de Deus é muito mais importante do que alguns querem fazer que seja. A palavra diz, a vida eterna é essa, que te conheçam. Conhecer a Deus não é simplesmente conhecer teologia, não é simplesmente encher a nossa mente de conhecimento. Conhecimento é vida eterna, diz a palavra de Deus. E o último trecho que eu gostaria de ler, mostrando então o amor de Deus, como o livro de Oséias mostra o relacionamento de Deus do ponto de vista do amor, no capítulo 11, a partir do versículo 1, Oséias 11, 1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Essa expressão aqui é usada no Evangelho de Mateus, e ela se refere ao cumprimento imediato, se refere ao cumprimento próximo da palavra da profecia. Cumprimento próximo é aquele cumprimento da profecia na época em que o profeta falou, um pouquinho depois, mas em especial por ocasião da primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o cumprimento próximo. O cumprimento remoto é por ocasião da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e a aplicação imediata é a aplicação que era válida para o povo que ouviu essa profecia naquela época, e é válida para mim e para você também, ainda que estejamos tão distantes do período em que ela foi proferida. Aplicação imediata, cumprimento próximo à primeira vinda, cumprimento remoto, segunda vinda. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins, o plural dos deuses, aqueles lá, e queimavam incenso a imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinavam.
que eu os curava, eu os estava curando. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Veja que expressão bonita de amor. Atraí-os com cordas humanas. Eu os ensinei a andar. Tomei-os nos meus braços. Atraí-os com laços de amor. E é sempre assim que Deus atrai a mim e a você. Quando nós vemos o amor de Deus manifestado na face do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós percebemos o quanto Deus em Cristo nos amou, a ponto de entregar a vida do seu próprio Filho para morrer à morte numa cruz ignóbil, o nosso coração é tocado e nós não temos outra opção, nem outra reação, senão responder em amor ao amor de Deus. E quando nós somos atraídos por esse amor, nós sabemos que esse é um amor que jamais nos permite ir embora. É um amor que pune com severidade, é um amor que castiga, é um amor que não descansa enquanto o nosso coração não responde a ele de maneira integral. Não responde a ele dizendo: Senhor, assim como tu és meu, eu sou teu. Saber que Deus é nosso é uma verdade que nós aprendemos bem no começo da nossa vida cristã. Mas, em muitos casos, saber que nós somos de Deus leva muitos anos até nós compreendermos, não só de maneira intelectual, não só termos essa revelação em nosso espírito, mas termos isso como prática da nossa vida. Eu e você, como parte do povo de Deus, pertencemos a Deus. Deus é nosso, graças a Deus por isso. Mas você sabia que nós também somos dele? Se vivemos ou se morremos, nós somos dele. Se nós estudamos ou se não estudamos, nós somos dele. Se temos trabalho ou não temos trabalho, nós continuamos sendo dele. Nós pertencemos a ele. Isso é o amor. Isso que nos conquista e que nos atrai. Então, pelo fato de Deus tê-los amado, desde menino, como está escrito aqui, chamou do Egito, os amou, os curou, os atraiu, Deus não pode permitir que a apostasia os afaste dele. Deus não pode permitir que eles caiam no engano e permaneçam no engano e passem da adoração e do conhecimento do Deus verdadeiro para a adoração e conhecimento de ídolos. Deuses falsos, imagens, estátuas, por trás das quais, segundo o ensinamento do Novo Testamento, habitam e atuam espíritos malignos, demônios, seres invisíveis espirituais do mal que têm como propósito matar, roubar e destruir a vida humana em sua plenitude, espírito, corpo e alma. Quando eles não conseguem matar o seu corpo físico, eles vão tentar matar psicologicamente. Quando não consegue isso, vão tentar matar espiritualmente, de forma que não possamos responder a Deus em amor. Então, nós vamos ver que à medida que vai chegando para o final do livro, vai dando detalhes maiores do pecado do povo, nós vamos dar exemplos disso também, e vai mostrando a severidade, mas é a severidade do amor, que vai trazer a reconciliação, que vai trazer a restauração. Então, esse amor de Deus, como mostrado aqui nesse livro, ele é ilustrado pela relação entre um homem e uma mulher, a relação de casamento, essa relação de aliança entre um homem e a mulher a quem ele ama. E é isso que vai dar a tonalidade do livro nas únicas duas partes em que a grande maioria dos comentaristas consegue dividir esse livro. Uma primeira parte, capítulos 1, 2 e 3,
e uma segunda parte, capítulo 4 até o capítulo 14. Nessa primeira parte, vamos ver que Oséias relata uma experiência familiar, um trauma familiar, e usa esse trauma para descrever o que está ocorrendo com a nação de Israel. E na segunda parte, Oséias vai falar do mesmo tema, sem esse trauma familiar, mas as mesmas características da primeira parte. Então, a ira de Deus contra o pecado, a punição de Deus contra o erro do seu povo, a correção de Deus para aquele povo que estava errado, expressa por meio dessa relação de amor entre Deus e Israel, e usa essa expressão tão clara, tão fácil, tão parte da nossa experiência comum, o casamento. Assim como a esposa está unida ao seu esposo por uma aliança eterna, inviolável, e um marido fiel vai se irar por ocasião de uma traição da sua esposa, da mesma forma Deus vai ficar irado quando a nação descrita como a sua esposa se desvia e corre após deuses falsos. Mas a experiência que o Oséias teve aqui, de acordo com a Bíblia, é que Deus lhe dá a ordem dele casar com essa mulher de prostituição, como diz aqui, capítulo 1, versículo 2, vai e toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, ele aplica bem claramente aqui. O que Israel fez em relação a Deus ao adorar os ídolos é a mesma coisa que uma mulher que, tendo casado com um homem, depois se prostitui. Ou mesmo o homem tendo casado com uma mulher prostituída, que ela siga na prostituição. Essa é a ideia aqui. E essa figura, então, tão clara, o Oséias experimentou na própria carne. Deus ordena que ele se case com essa mulher, ela pratica suas obras de prostituição e depois ela cai num ponto muito baixo. Ela foi explorada, ela foi abusada, ela foi ferida de todas as formas e ela termina abandonada pelos seus amantes. Deus ordena que Oséias tome aquela mulher de volta. E ele espere por ela. E ele acompanha a sua restauração. Então, a ordem para ele casar está no capítulo 1, versículo 2. Vai e toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Versículo 3 diz, foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E o nome desse filho, no capítulo 1, versículo 4, é Jezreel, porque daqui a pouco a castigarei. E depois ela concebe uma filha, e essa filha é chamada desfavorecida. Imagina uma filha chamada assim. E posteriormente, mais uma filha, um filho, e esse filho é chamado não meu povo. Mas mesmo dentro desse primeiro ciclo de palavra profética, o Senhor fala que vai restaurá-los. Diz, não, desfavorecido, não está debaixo da graça, não é meu povo, mas quando chega no versículo 10 vai dizer, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. No versículo 11, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel,
chamai a vosso irmão meu povo e a vossa irmã favor. Então, o Oséias vai usar esse problema familiar que ele passou, do adultério e prostituição da sua esposa, para descrever o que aconteceu com a nação de Israel. Ela adulterou e se prostituiu. Adulterou ao adorar ídolos, deuses falsos, e se prostituiu ao buscar auxílio político, comercial, financeiro nas nações da terra. E são os dois erros que podem acontecer, que caracterizam, então, a assim chamada apostasia do povo de Deus. Adorar um Deus falso, deuses falsos, os ídolos, e buscar ajuda naquilo que é humano. Maldito o homem que confia no homem. É muito triste a condição do cristão ou da cristã que, quando enfrenta um problema, ao invés de buscar recursos no Deus vivo para a solução desse problema, ele busca auxílio humano, busca apoio em coisas humanas ou apoio nas riquezas. Não existe médico humano no mundo que possa restaurar uma pessoa que está definitivamente à beira da morte, a não ser Deus. Ainda existem muitas enfermidades chamadas incuráveis. Você pode viajar o mundo inteiro em busca de cura. Se a mão de Deus não se mover na forma de um milagre, não há milagre humano que possa restituir a vida e a saúde. De qualquer forma, então, nesses primeiros 3 capítulos, é baseado na experiência pessoal do Oséias, do casamento com aquela mulher adúltera e prostituída, que se prostitui, usado para descrever a condição da nação de Israel. A partir do capítulo 4, nós temos a mesma temática, só que essa figura ela vai como pano de fundo, mas a mesma temática, o desvio do povo de Israel, o severo castigo do Senhor, a sua restauração em amor. E claro que a severidade do castigo de Deus é tal que Deus, num determinado ponto da profecia, se você está lendo o livro vai descobrir, Deus diz que não há outra solução, se não permitir que aquele reino do norte seja reduzido a zero. A capital é capturada, o povo é em parte morto e em parte levado embora, e eles, inclusive, em um determinado momento, colocaram outros habitantes para habitar naquela região do território de Israel, e é o que deu origem a um povo chamado os samaritanos. Isso também explica o ódio entre judeus e samaritanos. Samaritanos é uma etnia que foi gerada a partir da expulsão das 10 tribos de Israel da região onde eles habitavam, a região norte do território norte de Israel, e pessoas de diferentes etnias misturados que foram colocados ali no lugar dos israelitas e deu origem, então, aos samaritanos. Nós sabemos que quem levou, então, a parte norte para a dispersão foram os assírios, um poder ao norte na nação de Israel. Lembra que nós mencionamos e mostramos o mapa? Ao norte, os assírios, e ao sul, os egípcios. E 2 grandes impérios, 2 grandes potências mundiais daquela época, que faziam um jogo de força, um balanço de poder, e claro que Israel ficava no corredor que ligava um ao outro e sofria muito com isso. Inúmeras vezes a nação de Israel foi dizimada
outras inúmeras vezes a capital de Israel, Jerusalém, foi destruída por causa desse conflito que havia entre esses dois partes do território. Nós havíamos mencionado também que há uma dificuldade entre os intérpretes desse livro com relação a esse fato de Deus ter dado uma ordem do profeta casar com uma prostituta. E eles dizem, isso não pode ter sido dado, porque Deus não faria algo assim. Eles se julgam donos de saber o que Deus faria ou o que Deus não faria. E eles usam como alegação um versículo em Levítico. Eu gostaria de ler porque isso é interessante. Capítulo 21. Existe, de fato, uma lei que proíbe quer ver? Levítico 21, versículo 7. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Portanto, o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonra prostituindo, se profana a seu pai, será queimada. No versículo 13 de Levítico 21, ele tomará por mulher uma virgem, viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta, estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. Então, eles, alguns intérpretes, baseando nessa letra de Levítico capítulo 21, onde diz que Deus não permitiria que tomasse uma prostituta como esposa, eles esquecem um detalhe. No versículo 1 está dizendo assim, disse o Senhor Deus a Moisés, fala a quem? Leia sua Bíblia. Fala aos sacerdotes. O sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. O sacerdote não tomará uma mulher prostituída, mas não fala nada a respeito de um profeta. Não está dizendo que por ser profeta ou não sacerdote ele poderia, mas está dizendo que não contradiz a Escritura. E tem outro detalhe. Não está dizendo que ao tomar tal mulher como esposa, com o propósito de restaurá-la, é algo equivocado aos olhos de Deus, como aconteceu com o caso de Oséias. Tomar uma mulher prostituída para com ela praticar prostituição, sim, realmente é um problema. Mas tomar uma mulher prostituída com a finalidade de restaurá-la, não existe nada de pecaminoso nisso, da parte do Oséias. Então, mas de qualquer forma, o profeta tomar uma mulher dessa índole, como fazer dela sua esposa, é uma coisa chocante. É uma aberração, é uma monstruosidade, é algo que não é compatível com o caráter e com a moral de Deus. Mas era exatamente esse o propósito dessa ilustração viva na vida familiar do Oséias, que Deus queria usar para impactar o povo de Israel e para impactar você e a mim. É uma coisa tão descabida, tão monstruosa, tão desproporcional, tão contrária ao caráter e à pessoa de Deus. E é exatamente isso que estava acontecendo com a nação de Israel, quando eles abandonaram a adoração ao Deus vivo e se prostituíram, cometeram adultério espiritual e físico, como nós veremos em outras partes do livro, adorando os ídolos ou deuses falsos. Para chocar. Muito chocante, é inesquecível, é monstruoso, é incompatível. É por isso que está na palavra de Deus, para sacudir o povo de Deus. Claro, algumas pessoas querem dizer que foi simplesmente uma visão, mas não tem nada disso dizendo que foi uma visão aqui.
ou uma parábola, uma figura empregada, não tem nada disso, mas ao contrário, diz assim, ó, palavra do Senhor, capítulo 1, versículo 1, que foi dirigida a Oséias, capítulo 1, versículo 2, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai e toma uma mulher de prostituições. Então você vê que realmente isso foi o que está escrito aqui. E se você quiser dizer assim, não, mas foi só uma visão, só uma imagem, então o que você vai dizer quando chegar no capítulo 3 e quando o Senhor ordena que o Oséias a compre de volta? Que o Oséias vá lá buscar a sua mulher que estava prostituída? Vai dizer que é só uma figura também? Que é só uma visão? Que é só uma ilustração? É claro que não. Porque é isso exatamente o que Deus fez quando o seu povo falhou para com ele. Quando seu povo se prostituiu adorando ídolos. Quando seu povo abandonou o Deus verdadeiro e caiu em situação de amargura, de pobreza, de miséria literal. Deus literalmente foi lá e resgatou o seu povo. E a Bíblia fala, então, de uma resgatação, de um resgate final, ao final do que nós chamamos tempos do fim, ao final do livro de Apocalipse. E aí o Senhor fala dessa profecia muito interessante, capítulo 3, disse o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os seus filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas, comprei-a, pois para mim, por 15 peças de prata, e um homer e um meio de cevada. Isso aqui era a metade do preço da compra de um escravo. Essa mulher, infelizmente, não valia mais nada, estava despojada de tudo o que fazia dela uma mulher e um ser humano, mas Deus a comprou. E ele disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Isso, de fato, tem se cumprido na vida da nação de Israel, depois que eles foram curados da idolatria. Eles nunca mais caíram nesse mesmo erro já por quase 3.000 anos. Procura total, nunca mais. Eles ainda têm outros problemas como nação. Eles ainda têm outras dificuldades. Ainda tem essa questão da dependência de impérios, mas a idolatria nunca mais. Nunca mais. Graças a Deus por isso. Porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, capítulo 3, versículo 4, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Quando nós perguntamos o que um cristão faz quando está em dificuldade em relação ao pecado, ele volta de novo a lembrar do sacrifício realizado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sabemos que esse sacrifício foi realizado de maneira única, para todos sempre. É um sacrifício que não precisa ser repetido, nem em missa, nem em coisa nenhuma. Já foi feito uma vez por todas, e depois disso acabou. Porque esse sacrifício não precisa ser repetido, porque ele é o sacrifício final. Quando Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário, ele resolveu a questão do pecado para sempre. Ele pagou os preços dos pecados que nós havíamos cometido e nos reconciliou com Deus. Ele nos deu vida e nos reconciliou com Deus. A penalidade do pecado está paga. Não tem mais nada a pagar. Nem penitência, nem promessa, nem absolutamente nada. Cristo já pagou. Graças a Deus por isso. Mas quando um israelita fiel pensa em que fazer com o seu pecado, ele não sabe o que fazer. Porque desde o ano 70, depois de Cristo, cerca de 40 anos depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o templo foi destruído e nunca mais, até o dia de hoje, foi reconstruído. Então, o povo de Israel não tem, um judeu não tem aonde oferecer o sacrifício que lhe fará a expiação do seu pecado. Que situação triste. É o que fala essa profecia aqui,
Mas, graças a Deus, não para por aqui, né? Capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, olha que figura bonita aqui, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Grande é o nosso Senhor. Quando nós estamos longe do Senhor, ou não tão perto quanto deveríamos, é tão fácil chegarmos à conclusão de que Deus é mau, de que Deus não ama, ou Deus não está amando, ou Deus se esqueceu de mim, ou Deus me abandonou, ou Deus não cuida de mim. Esses pensamentos são todos mentira. Não permita por um segundo que eles tenham um lugar na sua mente ou coração. A Bíblia diz que Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é misericordioso. A Bíblia diz que Deus é compassivo. A Bíblia diz que Deus é benigno. A Bíblia diz que Deus é paciente, que Deus é longânimo, diz que Deus é tardio em se irar. A Bíblia diz que Deus é amor. Qualquer outra coisa diferente disso, a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. A Bíblia diz que Deus não pode fazer o mal. A Bíblia diz que nada ruim ou mal provém de Deus, mas inimigo de Deus tem tentado ao longo de milênios envenenar a mente humana, poluir a mente humana, colocar-nos contra Deus, de forma que nós deixamos de confiar na benignidade de Deus, na bondade de Deus. Mas aqui diz a palavra, depois que eles passarem por esse longo tempo de sofrimento, de angústia, de provações, coisas muito mais intensas do que aquelas que já passaram por ocasião da Segunda Guerra Mundial, coisas muito sérias, estiverem a ponto de efetivamente serem exterminados da face da terra, eles levantarão os seus olhos para Deus. E aqui diz assim, ó, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Graças a Deus por isso. Que cena bonita essa vai ser. Claro que nós estamos falando profeticamente, cumprimento remoto em relação ao povo de Israel, mas se nós quisermos a aplicação imediata desse texto, nós podemos hoje experimentar a bondade de Deus. Podemos hoje experimentar a ternura de Deus. Podemos hoje ter os nossos olhos abertos ao ler qualquer porção da Bíblia, mas em especial os livros proféticos e o livro de Apocalipse, que é o tema do nosso estudo, ler com olhos de amor. Leia nesses livros proféticos e no livro de Apocalipse, amor de Deus para com a raça humana. Volte-se para Deus. Se você estiver numa circunstância boa, graças a Deus, volte para Deus no meio da circunstância boa. Mas, em especial, se você estiver passando uma circunstância difícil, de sofrimento, de dúvida, de angústia, de ansiedade, de luta, a palavra de Deus para mim e para você hoje de manhã é: volte para Deus. Se aproxima do Senhor. Vai para Ele. E você constatará a bondade de Deus. Lembra quando Moisés, ansiando por ver a glória de Deus, Deus diz, não permitireis que veja a minha glória, mas o Moisés foi colocado na fenda da rocha e Deus disse que Moisés ia ver, assim como que se Deus estivesse passando de costas, né? E tudo que Moisés consegue ver é que Deus é misericordioso, Deus é compassivo,
Deus é benigno, Deus é rico em perdoar. Graças a Deus por isso. E nós veremos como que, na sequência, Deus vai falar que há uma contenda da parte do Senhor, capítulo 4, versículo 1, com o filho de Israel. E qual que é a contenda? É porque nela, na terra de Israel, não havia verdade. Não havia verdade. Não havia amor. Não havia conhecimento de Deus. Da mesma forma, é muito possível que nós estejamos num contexto de cristianismo. E nesse contexto não há a verdade. E a verdade é que nós não estamos nos referindo a uma questão doutrinária. Isso já é ruim o suficiente. Quando alguém não quer ver a verdade, não quer crer na verdade, está fechado para a verdade, está fechado para a verdade da palavra de Deus, está fixado na sua ideologia, na sua teologia, no seu conhecimento imperfeito da palavra de Deus, como todos nós temos. Não tem nada de errado em ter um conhecimento imperfeito da palavra de Deus. O que tem de errado é não buscar um conhecimento mais pleno. E aqui, então, tem grupos que perderam esse fato de que Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. E, portanto, nós temos em muitos lugares, infelizmente, um cristianismo sem Cristo. Tem cânticos, tem reuniões, tem boas obras, tem pregação, mas não tem Cristo. Quão fácil é quando nos reunimos naquela reunião chamada Mesa do Senhor, que nós tão rapidamente caímos da posição de lembrar de Cristo para lembrar de nós mesmos. Ao invés de ser um momento de devoção nossa para o nosso Senhor, nós tornamos como um momento de exposição das nossas necessidades e explicação dos nossos interesses. É tão fácil ter um cristianismo sem Cristo. É tão fácil cair da sublimidade da posição que nós temos como adoradores do Deus único e verdadeiro na pessoa de Jesus Cristo, cairmos para a posição de simplesmente pessoas que estão buscando o Deus da bênção e a bênção de Deus. Só isso. Não tem nada de errado em buscar o Deus da bênção e a bênção de Deus. Graças a Deus pelas bênçãos. Mas só bênção não é cristianismo. Se nós não conseguimos passar 30 minutos ou 1 hora de uma reunião do Partir do Pão sem perder o foco da pessoa do nosso Senhor, que tipo de verdade é essa que tem no nosso cristianismo? O Senhor Jesus Cristo disse, fazei isto, se referindo à mesa do Senhor, em memória de mim. Quem que é o centro dessa reunião em especial? É o Senhor, não eu, nem você, infelizmente. É o Senhor. Não é a intercessão pela igreja, não é a intercessão pelos enfermos, não, é lembrar da obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse é o cristianismo. Cristianismo é Cristo. E ele vai dizer assim, não há verdade. Se não houver a verdade, não vai haver também amor. E também não vai haver conhecimento de Deus. Algumas pessoas acham que é uma perda de tempo que nós estamos fazendo já ao longo de 71 semanas, nos domingos pela manhã, porque eles querem um cristianismo prático, cristianismo que é ação. Mas olha o que capítulo 4, versículo 6 vai dizer assim, ó, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta experiência. Não. Porque lhe falta ação. Não. Porque lhe falta o cristianismo prático. Não. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E agora vem a sentença muito pesada de Deus aqui, dizendo, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos.
que é a essência da lei de Deus, tanto no Antigo Testamento, como a essência dos mandamentos de Deus no Novo Testamento. O que é a essência? A essência é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Nós vemos, então, como que o livro de Oséias resume de maneira tão especial a essência da palavra de profecia: amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Olhando para o livro de Apocalipse sobre essa ótica, nós veremos que tudo que Deus fez e faz naquele livro, seja a visão das 7 igrejas, sejam as cartas às 7 igrejas, sejam os 7 selos, sejam as 7 trombetas, incluindo as 7 taças da ira, tem como único propósito algo que vai ocorrer ao final do livro de Apocalipse, em realidade, em verdade, em manifestação, uma união perfeita entre Deus e o seu povo. O resumo da história toda é amor aperfeiçoado, amor concretizado, amor de Deus e amor por Deus. Eu creio que temos que parar por aqui hoje. Gostaria de sugerir que você seguisse lendo o livro de Oséias, porque somente a leitura desse livro vai abrir o nosso entendimento para a revelação de Deus nele, e que esse livro desperte em mim e em você amor pelo nosso Senhor. E amor não só é a melhor preparação, é a única preparação que nós podemos ter agora nesses tempos do fim. São tempos difíceis, são tempos desafiadores, mas onde há amor, há um caminho. Vamos concluir com uma palavra de oração. Muito obrigado, Senhor, pela sua fidelidade, pelo seu cuidado para conosco, pelo seu amor por nós, pelo teu povo, pela tua igreja. Colocamos de novo essa palavra na sua mão, pedindo que o Senhor siga falando conosco, siga despertando o nosso coração para responder ao Senhor em amor e voltarmos para o Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hora da chamada. Quem está presente? Hoje, a irmã Nevenka, a primeira a se registrar presença. Bem-vinda, irmã. Temos Carlos e Lucinho, provavelmente mais da família estão participando. Bem-vindos. A irmã Edith. Hoje está em Curitiba, a irmã. Bem-vinda. Bernadette, bom dia com Cristo, irmã. Foi bom revê-la alguns dias atrás. Miraci também foi bom revê-la alguns dias atrás. Cidinha Guedes, bom dia. Graça e paz. Nos vemos então, se Deus permitir, próximo domingo.